Olá, sejam muito bem-vindas a mais um podcast. Nós queremos dizer que estamos muito felizes de estar aqui. Obrigada por semana após semana vocês se fazerem presentes, estarem aprendendo junto com a gente, porque tem sido muito rica essa jornada com vocês. Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos sempre colocando conteúdo por lá, mas sem mais delongas, quero apresentar nossa convidada para vocês, Alessandra. Ale, vou te passar as honras. Okay. Fica à vontade, viu? Você está em casa. Ok. Um prazer estar aqui. Prazer, meninas, estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Minha primeira experiência em podcast faz parte, né? A gente ter novas vivências. Eu sou psicóloga, sou macaense. Maravilhosa, por sinal. Sou mãe de 2 jovens já. Então, assim, já passei por algumas fases da maternidade. Aprendi muito com meus filhos. Eu acho que vocês que são mães de primeira viagem vão perceber isso a cada dia, né? E estou aqui realmente para ajudar vocês e junto com as nossas falhas como mães, com os nossos erros, a gente cresce, a gente se ajuda e a gente se fortalece, né? Ale, acho que de início, assim, queria saber, dentro de todos esses anos, você é mãe há quanto tempo? 25 anos. 25 anos de experiência, né? A maternidade... Eu sou mãe há 8 meses e parece que eu não sou a mesma pessoa todo dia, né? A Ana me transforma todo dia. E quais foram as mudanças mais significativas que você se lembra? Claro que muitas vão passar batido, mas que você se lembra da Alessandra que você foi se tornando após se tornar mãe? Olha, eu vou te falar que as maiores mudanças, elas foram mais recentes. Foi assim, dos filhos adolescentes para cá, né? Eu era uma pessoa muito correta, muito certinha, legalista até, né? Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. E assim eu levei muito a criação dos meus filhos até a ferro e fogo, né? Você era uma mãe rígida? Rígida. Tá. Rígida com comportamento. E, gente, a gente tende a focar no comportamento dos nossos filhos, porque a gente tem muito medo de como eles vão se comportar lá fora e o que vão dizer sobre a nossa criação, a nossa educação. Né? E aí a gente esquece de olhar para o coração dos nossos filhos. E esse é o mais importante, é essa conexão com eles. Né? Eu lembro uma vez que fiquei tão brava com meus filhos, eles iam ter 5 e 2 anos, mas eu gritei, eu falei, passei do limite total. E nesse dia, depois que eu falei, saí, deixei os 2 de castigo, é claro. Mas eu chorei, eu falei assim, gente, nunca mais eu quero fazer isso na minha vida, porque quando a gente reage com raiva, você se arrepende daquilo que a gente fala, que você fala. Daquele dia em diante, eu prometi para mim que nunca mais eu ia falar com raiva com eles. E eu aprendi uma máxima maravilhosa, que é respirar. Respirar é de graça e ajuda a gente em tantas coisas, né? Então, quando eu vi aquela raiva subindo e criança nos irrita. Testa nossos limites, Testa nossos limites o tempo inteiro, né? Sim. Às vezes nem querendo, coitadas, mas tem lá a nossa limitação. E aí vinha aquela raiva. Gente, e no shopping, quando faz birra, não sei se vocês já passaram por isso, meu Deus, o que eu faço? Eu respirava, ia lá no ouvidinho deles e falava assim, em casa a gente vai conversar. Não gostei do que você fez, mas agora não dá para eu falar que eu estou com raiva. Eu falava assim. Depois a gente conversa. Minha mãe me dava um beliscão mesmo. Não dava um beliscão, não. Em casa a gente conversa. Em câmera lenta. Não tinha para onde correr, né? E assim, aí eu aprendi um pouco nisso sobre mim, porque até então eu era super tranquila. Eu sou uma mulher tranquila, no geral, mas com filha diferente, né? E aí eu aprendi, nossa, eles podem me irritar. Eu posso passar do limite. Comigo né? foi um pouco o contrário. A Larissa deu o exemplo dela, né? Que ela fazia birra criança, mas eu não. Como filha, né? Falando agora como filha. Eu fui uma criança muito boa, muito comportada, de boaça. Mas na adolescência eu me rebelei. Eu fui uma adolescente rebelde. Coisa que eu não fui durante a minha infância inteira. Na adolescência, olha, dei trabalho. Virou, né? Eu fui uma filha muito obediente, muito tranquila. E eu achei que a minha filha fosse como eu, né? Tranquila, obediente, bonitinha. E eu tomei um choque na minha maternidade
Quando na primeira semana ela só chorava, dia e noite só chorava. E eu, assim, estava na casa da minha mãe, meu marido viajando, falei assim, não, a filha é minha, deixa que eu tomo conta. E esse foi um episódio que me marca profundamente. Recém-nascida? Ela recém-nascida, primeira semana, assim. E aí eu olhava para ela exausta, eu estava exausta, e eu não via sentimento ali. E aquilo me trouxe uma culpa profunda, que eu carreguei, gente, por muitos anos. Só em terapia, anos depois, né? Que eu falei assim, meu Deus, mas na semana seguinte eu estava fazendo isso por ela, né? Sempre amei, mas aquela culpa ia carregando. E há pouco tempo a gente conversou sobre isso, eu falei sobre isso numa palestra, ela ouviu. E aí ela falou assim, mãe, eu sempre achei que você não me amava tanto quanto você amava o meu irmão. E você vê como a culpa atrapalhou ela recebeu o meu amor, né? E eu falei, filha, eu dou a minha vida por você até hoje, me perdoa. Mas foi uma emoção, emoção a gente não tem como controlar, né? É verdade. Não tem. E que passou. Eu acho que esse assunto que você traz, Ale, é bem importante, porque se romantiza muito a ideia do amor mágico, né? Nasceu ali a mãe leoa e tal. E, assim, eu, falando da minha experiência, eu vi a leoa nascer quando a Ana nasceu, mas a mãe apaixonada, ela foi se tornando. Perfeito. Né? Então, se alguém metesse a mão na minha filha ali, eu voava na jugular. Mas aquele amor avassalador que a gente ouve falar, ele é construído. Ele não vem junto. E assim, né? A minha experiência foi de um bebê muito desejado. Então, a expectativa, a idealização estava lá em cima. Também atrapalha. Atrapalha. E aí, eu queria eu queria preparar todo o terreno para ser o mais incrível possível. Então, eu estudei sobre tudo que eu podia estudar. Eu me preparei de todas as formas que eu poderia me preparar. Eu escolhi o parto, que seria o mais natural possível para que a gente se conectasse. E eu sempre ouvi falar que pariu, acabou a dor, então não, eu vou aguentar essa dor do parto normal e tudo mais. Não me arrependo de ter tido parto normal. Em nome de Jesus, eu vou engravidar de novo e eu quero parto normal de novo, se possível. Mas, na minha experiência, não foi pariu, acabou. Eu fiquei sentindo dor. Eu senti dor até a placenta sair. E depois a placenta saiu, falavam que agora eu não senti nada. Eu continuei sentindo dor, porque eu tive uma laceração significativa, muito desconfortável, que doeu por 15 dias. Então, entre privação de sono, amamentação, que tudo isso dói, a laceração pra mim foi o pior. Então, eu me vi assim, gente, eu estudei sobre sono, eu fui na consultora de amamentação antes, eu antecipei tudo. E me vi passando achando por que tudo. Preparada, achando né? que eu estava preparada. E quando eu fui viver, gente, parece que eu não fiz nada, eu não me preparei em nada. Né? Então, como a maternidade ela me fez olhar para a vida e, cara, faz o que você pode, sabendo que é bem possível que não seja suficiente. Exatamente. Parece que a gente nunca está preparado o suficiente mesmo. Mas né? não estamos. Por né? exemplo, eu grávida, lá na minha gestação já foi diferente de Lari, né? Eu não planejei, eu não desejei, eu demorei muito tempo para aceitar a minha gravidez. E aí eu carreguei essa culpa de, meu Deus, eu deveria amar meu filho, eu deveria amar estar grávida, eu deveria amar estar passando por isso, estar gerando uma vida e não estou amando. O que eu faço? Eu tô Todo errada, mundo né? à minha volta muito feliz por mim. Eu fiquei com raiva do meu marido. Sabe? A ponto de não conseguir dormir e olhar pra ele, a ponto de não conseguir encarar ele. Eu fiquei com raiva mesmo. Tipo assim, você acabou com a minha vida. Você acabou com a minha liberdade. Eu não casei com você para isso. Eu casei com você para viajar o mundo. Sabe? Eu imagino que você guardou essa raiva só pra você. Com certeza. Né? Com certeza. Ninguém podia saber. E como na época eu não fazia terapia, né? Eu voltei a fazer terapia depois que meu filho nasceu. E é uma dica que eu dei. Se puder, faça grávida, né? O quanto antes. Ajuda, amor, porque bastante. a gente já tem que lidar com muitas mudanças hormonais, né? E aí ainda vem essa questão individual, né? Da história da gravidez, que é única de cada mulher. Foi muito difícil. E aí, na gravidez, trazendo isso que a Lari se preparou, né? Pra quando a Ana nasceu, eu me preparei na questão da saúde na gravidez eu morria de medo de ter diabetes gestacional, porque meu pai é diabético, já perdeu irmãos por diabetes, tem a família, o histórico, né, hereditário. E eu sempre controlei a minha alimentação por medo de herdar. E aí, na gestação, um monte de gente veio conversar comigo, fazendo pré-natal, né, do quanto que a diabetes gestacional pode prejudicar, enfim. E aí, eu
ali, regradinha, treinando, me alimentando super bem. Não fui às forras, né? Não usei a gestação assim como desculpa de, vou comer o que eu quero que eu tô grávida. Não. Ali controlando, preocupada com a diabetes. Veio o diagnóstico do hipotiroidismo. Olha que só. eu nunca imaginava. Não sabia, gente, não sabia nem o que era isso. Sabe? Eu nunca imaginei, assim, que doença é essa? O que eu faço? E aí eu falei, gente, realmente, parece que a gente se prepara aqui, aí vem uma surpresa ali. E isso é pro resto da vida, né? Depois que os filhos nascem, principalmente. Exatamente, exatamente. E eu falei que eu tive uma mudança forte na adolescência deles, né? Isso é uma experiência legal para contar. Um dia minha filha, com 16 anos, chegou na nossa mesa, a gente estava tomando café, e ela falou assim, ela perguntou alguma coisa para mim, para o pai, a gente deu a nossa opinião, e ela falou assim, então, eu quero dizer para vocês que eu humanizei vocês. Eu tomei um choque, assim, na hora. Como assim, humanizou? Não, porque antes que vocês falavam para mim era lei, né? Agora eu sei que vocês são pessoas comuns, que vocês podem errar, né? E é isso, eu levo em consideração a opinião de vocês, mas para mim não é mais lei. Gente, quando ela falou aquilo... Meu Deus. Mas a gente se assusta. Mas eu fiquei leve, eu falei assim... Ai, que bom que ela que bom percebeu. Que eu posso errar, que eu sou humana. Exatamente, que bom que ela percebeu. E de lá para cá, eu falei que eu era rígida, né? Hoje eu sou uma mãe muito flexível. Hoje meus filhos conversam comigo com qualquer assunto. Eu falo para eles, não há nada que vocês façam que vá tirar o meu amor por vocês. Então, contem comigo. Posso não concordar, mas a gente está junto, né? Então, assim, é muito gostoso, gente, ter filho jovem, filho adolescente. Eles têm quantos anos? São parceiros. Eu tenho a Maria Clara, que tem 25 anos, e o João Pedro com 20. Né? O João foi outro desafio. Estou falando de mim, não estou falando de psicologia, mas vamos embora. O João foi um desafio também, porque ele era um menino muito brabo. Muito brabo. Ele era uma criança que emburrava os primeiros anos de vida dele. Eu era psicóloga da escola, e na escola ele era conhecido como João Mordeu. Mordia todas as crianças. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não entendia o meu filho. Aí, ele com 6 anos ainda mordia. Isso não era natural. Sim. Né? E eu lembro um dia que eu estava arrumando a minha cama e eu estava falando com Deus assim, Deus, por que você me deu um filho assim, tão diferente da gente, né? E aí Deus falou no meu coração assim, você é a melhor mãe para ele. Foi você que eu escolhi. E quando eu senti aquilo de Deus, eu falei assim, é verdade, eu sou a melhor mãe para o João, né? E aí eu botei o João na terapia e a gente descobriu, olha só, que ele não sabia reagir às emoções. Se ele estava com raiva, ele ficava emburrado. Se ele estava chateado, ele ficava emburrado. Se ele estava triste, ele ficava emburrado. Olha só, ele não sabia como reagir com as suas emoções. E de lá para cá, João hoje é um gentleman, né? É um menino super querido, super amável, faz amizade com todo mundo. E é muito legal. Quem conheceu o João pequeno e vê o João hoje fala assim, gente, é o João. É o João. Um fofo. E você falou, né, de ser a psicóloga da escola e ele carregar esse rótulo. Como que era para você a questão da expectativa dos outros, julgamento? Isso a gente leva muito, né, com a gente, assim, e não só, todos nós, né? E às vezes é muito mais forte em algumas pessoas devido à família, do ambiente que a gente veio, de como a gente foi criado, né? Eu já me preocupei muito com o julgamento do outro. Hoje eu aprendi com meus filhos. Não é mais tão importante. Mas nessa época do João, por exemplo, a gente tinha um grupo que a gente se reunia toda semana, um grupo da igreja. E, cara, toda semana a gente chegava na frente da casa da pessoa que ia ser a reunião e a gente falava, João, olha só, quando alguém te disser boa noite, o que você vai falar? Boa noite. Se alguém levantar, te dar o braço para apertar sua mão, o que você vai fazer? Eu vou apertar a mão. Gente, toda semana a gente treinava. Aí ele entrava na casa da pessoa, oi, João! Emburrava a cara. E isso é muita vergonha, né? Uma vez meu marido pegou ele e levou para o lavabo, deu uma surra nele e todo mundo ouviu no meio da sala, porque a gente não sabia o que fazer, né? Nessas horas você vê muito o olhar do julgamento, né? E são poucos os que chegam e falam assim, poxa, como é que eu posso ajudar você? Né? Como é que está sendo isso para você? Eu acho que eu nunca ouvi isso, apesar de que era um grupo
que nos amava muito e amava meu filho também. Né? Isso ajudou. Mas é difícil, sim, esse olhar do julgamento. Porque às vezes, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas podem não falar nada, mas da forma que olha, já diz. A gente já se sente, né, um pouco acusada, assim, meu Deus, eu tô errando. Não, né? mas se a mãe já carrega uma frustração, uma insegurança, né? Como a oração que você lidar. fez, de por que meu filho é diferente? Então, eu já vinha essa percepção de meu filho é diferente. E aí, esse olhar, essa forma de falar, né? Vem muito os pais não dão limite, né? Não educa. E não, e sempre é culpa dos pais, né? E geralmente tá, gente? Pais, vocês têm filhos aqui, vão para terapia, né? Para se dar conta disso. Geralmente é. Então, talvez o clima de casa, né? A questão do legalismo, o focar no comportamento, talvez aquilo era muito, muito pesado para ele. Ele não sabia se colocar, né? Mas, graças a Deus, isso passou. E isso passa. Isso é muito importante. Por mais difícil que seja a maternidade, esses momentos difíceis, eles passam e eles nos ajudam a crescer como pais. E ajudam também nossos filhos. Então, assim, a família até se une em prol daquela situação mais difícil, né? Sim. Gente, o papo tá uma delícia, mas a gente vai dar uma pausa aqui pro nosso comercial e a gente já volta, viu? Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Ilume, Facilitoy, Óticas, Jucai, Rei Eletrônico, Aerocópias, Big Brookie, Agilize, Clínica Pélvica, Unhas Cariocas, Mamãe Eu Quero, Lé com Creme, Monteiro Designer, Glow, Longe Vitale, Glow Up Fit e Casa dos Colchões. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos ou quer vender ou alugar o seu? Agilize faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. E disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Estamos de volta. Gente, o papo tá fluindo. Eu tô amando, tô aprendendo muito. Essa troca tá riquíssima aqui. Mas queremos agradecer agora nossos patrocinadores. A loja Lé Concré é uma loja especializada em enxoval. Gente, eles atendem de 0 a 3 anos. Então, se você tá aí numa fase da sua gestação, que tá montando o seu enxoval, que fase gostosa, né, Lari? Sim. Lari mesmo postou um vídeo, né, esses dias. É muito bom. E chorei cresce tudo rápido. de novo. Você também passava por isso, esse sentimentinho, né? Sempre. As roupinhas RN, PMG. O cheirinho do neném. Gente, a roupinha antes de você ter o bebê. Ai, que coisa gostosa. Foi a primeira e última vez que eu lavei as coisas na mão com alegria. Depois só com raiva. Depois foi máquina mesmo? Máquina mesmo, amor. Chega esse negócio de mão. Mas, enfim, se você tá gestante, se você já é mãe de um bebê, ou se você tem alguma amiga, vai no chá de bebê, vai no aniversário, quer presentear, gente, ela é uma loja completa. Vocês encontram desde acessórios, né, para ajudar na amamentação, sling que carrega o bebê, bolsa maternidade, vocês encontram de tudo, mamadeira, chupeta, roupinhas, meinhas. Itens de introdução alimentar. Copinhos, pratinhos. Para dar presente, gente, aniversário de netinho, eu fiz contato com eles pelo Ganhei WhatsApp. muitos. Eles levaram, entendeu? Então, facilita a vida da mãe. Tem moda praia, né? Tem para todos os gostos. Então, aproveita porque o precinho ótimo, tem um ótimo custo-benefício. E vocês, né? Nossos seguidores, nossos ouvintes. Tele, né? Espectadores. Tem cupom de desconto. Pode espectadores. Tem cupom de desconto, gente. Aproveitem. E usem vamos voltar aqui pro nosso papo. Ok. Então, você trouxe essa sua experiência reconhecendo que a questão da legalidade pode ter influenciado negativamente, né, no comportamento do João. Pode ter atrapalhado, sim, o desenvolvimento dele. Sim. E como que você descobriu isso? Qual foi o momento que a chavinha virou?
E o que você trouxe da psicologia? Você já era psicóloga, né? Já tempo. era. Como que você trouxe, assim, você uniu a psicologia ao seu lado mãe? Como que você foi lidando com ele? Porque eu acredito que também, como mãe, você trouxe suas técnicas de psicóloga ali para lidar, né? No dia a dia. Não é muito bem assim que funciona Não, comigo. Eu tenho que falar comigo, né? Como que é? Porém, assim, quando Deus fala para mim assim, você é a melhor mãe para o seu filho, foi isso que veio na minha cabeça. Nossa, eu estudo tanto, né? E como eu trabalhava na escola, eu estudava muito sobre os primeiros anos de vida, né? Mas quando você vive a situação, é complicado você se dar conta, você olhar de fora. Foi então que eu levei para uma terapeuta, e aí ela conversando com a gente viu algumas coisas que precisavam ser mudadas dentro de casa, para que então... E aí, então, o João foi acalmando, né? Agora, uma coisa muito importante é exatamente essa questão do comportamento. Quando a gente foca no comportamento dos nossos filhos, a gente desfoca quem eles são de verdade, o coração deles. Então, uma coisa é você falar para o seu filho, não corre aí. Uma coisa é isso, não corre. Outra coisa é falar assim, filho, não corre, porque você pode machucar um coleguinha. É diferente, né? Então, assim, outra coisa importante também é eles aprenderem que quando você diz não, o não ele tem que ser rápido, ele tem que ser obedecido de pronto, porque eles podem salvar uma vida. E nós, mães, a gente diz não para tanta coisa que não precisava dizer, né? A gente desgasta essa palavra. Então, assim, a obediência, a gente precisa ensinar nossos filhos a pronta obediência, nesse sentido, né? Não vai. Nossa, pode salvar a vida dele, né? Não, de repente, né? E eu lembro a Lari falando da questão que ela estudou muito, né? A gente conversando uma vez, e ela falou assim, Ali eu estudei tanto, eu sei tanto, mas não está dando certo, né? Eu estou desesperada. E eu falei assim, Lari, se conecta com a Ana. Lembrar, Lari, se conecta com a Ana. Olha para ela, vê o que ela está carecendo, precisando. E, gente, nossos filhos são diferentes. Completamente diferentes. Então, assim, por mais que a gente estude, por mais que tenha conhecimentos, não vai garantir que você será uma mãe nota 10. Aliás, não seremos nunca, graças a Deus, porque nossos filhos também não precisam de mães nota 10 que estragam. Podem estragar eles mais ainda, né? A mãe nota 0 estraga 10 também. O Winnicott diz, né, que a mãe ela precisa ser suficientemente boa, nem mais nem menos. E o que é ser uma mãe suficiente? É estar presente. É estar presente. Em todos os momentos? Não necessariamente. Mas estar presente e olhar o seu filho no olho e conhecer o coração dele. A Lari falou assim, nos primeiros meses, nos primeiros dias, eu não tinha aquele amor pela Ana. Eu era uma leoa, eu protegia. Mas, assim, a personalidade, o temperamento, a gente vai aprendendo através dos anos. Isso é tão lindo, né? Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu lembro de eu olhar meus filhos no berço e ficar assim, quem vai ser essa pessoa? Né? Quem ele será? Quem ela será? Né? E nessa formação, a gente está junto com eles, isso fortalece, os fortalece emocionalmente, os fortalece na questão da segurança e de saber que eles podem ser quem eles são. Tem um livro da inteligência positiva do Shizat Shamini, ele fala sobre os nossos sabotadores e que eles são originados na nossa infância. E eles vêm para nos proteger emocionalmente dos nossos pais, da nossa família e tal. E, geralmente, são pais controladores. E aí o filho precisa ser uma criança o quê? Prestativa. Tem que fazer tudo bonzinho, tem que tudo ser direitinho. O perfeito. Para quê? Para que eu tenha amor do meu pai. Né? Esse é um dos sabotadores. E ele conta, gente, eu estudei essa teoria, eu sei tudo sobre isso. Isso não impede que meus filhos tenham sabotadores. Eles terão. Sim. E ele tem uma brincadeira muito legal com o filho, que eu quero compartilhar com vocês. Ele faz cosquinha no filho e fala assim, filho, por que papai te ama? Porque você é bonito? Aí ele, não. Porque você tira boa nota na escola? Não. Porque você é bonzinho? Não. Por que papai te ama, filho? Porque eu sou eu. E é isso, fofinho. Gente. Até arrepia, né? Nós precisamos amar nossos filhos porque eles são e não pelas nossas expectativas.
não com esse olhar. Pelo né? que eles fazem, né? Mas... E não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são. É claro que nós somos imperfeitos, nossos filhos também serão falhos. E eles precisam, sim, de instrução, eles precisam, sim, de correção, mas olhando o coração. Né? Por que você está fazendo aqui? Por isso. Os pequenininhos não dá ainda para conversar, mas os maiores já dá. Né? Então, assim, é entender exatamente o que está acontecendo naquele coraçãozinho para, então, você ir direcionando, né, para o melhor para eles. Eu já ouvi muito falando assim, mas essa criança faz birra porque ela quer chamar a atenção. Como que é isso? Assim, qual a sua visão sobre isso como psicóloga? O que seria, né, chamar a atenção? É uma criança carente de amor? Sim, nem sempre. Então, tem que ver primeiro a idade da criança, né? Então, assim, crianças muito pequenininhas, elas têm poucas formas de chamar a atenção. Um é o choro, é a gritaria, é a birra. Elas precisam ser olhadas. E aí, nos anos 80, nos anos 90, eu lembro da Super Nanny, né? Que era aquele negócio do comportamento, era o castigo, era isso. Então, se fez birra, bota no quarto e tranca. Gente, hoje eu vejo que os nossos filhos precisam de acolhimento. É de presença de mãe e pai, né? Existem filhos que têm um temperamento difícil, eles vão ser birrentos mesmo, por eles, né? Agora, tem outros que realmente estão pedindo atenção. E aí, cada caso é um caso, né? Não tem como a gente generalizar. Né? Então, assim, tem crianças maiores, por exemplo, que fazem birra, por quê? Que sabe que através da birra ela vai conseguir o que ela quer. Sim. Então, se nós pais também, se a gente não coloca um limite para eles, eles vão usa a birra como um sistema de troca, né? Exatamente. Uma coisa que eu percebo, como eu falei, a Ana é bem pequenininha, ela tem 8 meses. Mas eu me percebo muito educando e aprendendo com ela desde que ela saiu da barriga. Então, era em cada detalhe. Foi quando eu ensinei ela a dormir, quando a gente fez consultoria de sono. Depois, quando eu ensinei ela a aceitar o carrinho, porque ela relutava pro carrinho. Depois, para ela aceitar o sling. Agora, ela tá na fase de comer ração de cachorro. Eu vi. É assim, ó, enche a mão. Então, foi uma vez que aconteceu que eu ouvi o barulho. Gente, mas os cachorros não estão aqui. Quando eu cheguei, a garota tava se lambuzando. É desse jeito, gostoso, mamãe. E aí, eu ri, filmei e tal. E na segunda vez ela foi fazer isso, Ana, não. E aí ela olhou pra mim. E tem até um vídeo muito bonitinho. E deu pra ver ali que ela tava em guerra dentro dela. Que ela ficava assim, ó. Aí eu só olhava pra ela, eu, não. Não falei mais nada. E ela ia e voltava. Mas assim, não encostou. E aí ela rodopiava, rodava. O vídeo tem 5 minutos. Até que ela conseguiu tirar os olhos dali e desviar o foco. Que bonitinho. Mas o que eu aprendo com a Ana nessa fase, né? Onde ela tá começando a receber limite. Começou a engatinhar, começou a explorar. Tá explorando, exatamente. Ela não sabe o que pode, o que não pode. E o que eu tenho aprendido? E aí, de novo, né? Eu já tinha estudado sobre isso, mas na prática estou aprendendo com a Ana como se não soubesse de nada. Quando você pergunta para ler, você como psicólogo usava essas técnicas... Eu, pelo menos, eu emburreço, amor. Eu só sou mãe diante da Ana. Para vir a psicóloga, depois do surto, do baixar a frequência, respirar, isso aqui faz sentido aqui. Mas já por aí. O carro já estava instalado. É depois que passa, né? É isso aí. E aí, eu me dei conta Cara, 2 coisas que são essenciais aqui para ela entender, nessa situação, né? Para ela entender. Primeiro, a minha presença tá totalmente para ela. A Ana, brincando, ela tá brincando, eu tô aqui. Tô fazendo nada, ela tá brincando sozinha. Ela toda hora olha assim, ó, pra checar se eu tô olhando para ela brincando. E aí, quando eu tô olhando para ela brincando, ela só volta a brincar. Se eu tô mexendo no celular, respondendo uma mensagem de trabalho, alguma coisa, ela fica... E é nessa que muitos pais, por estarem sobrecarregados, por não estarem conectados, né? Porque presença física não é presença inteira. Perfeito. E é nessa que muitos pais se irritam. É nessa que muitos pais... Caraca! Meu Deus! É nessa que a maternidade vai se tornando um fardo. Dia após dia, essa criança me suga. Não posso fazer nada. Ela só quer ficar comigo. E aí o pai tenta pegar e quer a mãe. E aí, quando eu fui estudar,
sobre esse assunto, a gente vê que se for lá para a natureza, para os comportamentos mais primitivos, pensa no filhotinho do leão, ele está na selva. E aí ele está totalmente desprotegido, a selva tem todos os bichos, né, que você possa imaginar. E aí se ele percebe que aquela leoa não está dando atenção para ele, ele vai grudar nela, porque a vida dele depende da proteção dela. Então, como os filhos que demandam demais, geralmente é porque se sentem inseguros diante da disponibilidade inteira daqueles pais. Mas eu faço tudo pra ele, eu fico o tempo todo, eu tô ali. Mas é de dentro pra fora, não é quantidade. Eu tenho aprendido isso com a Ana, falo isso com muita humildade. Não é quantidade de tempo, é a qualidade desse tempo. Sim. Porque eu lembro que antes de eu trabalhar, eu tava, e foi quando a gente teve essa conversa, eu tava 100% com a Ana, parei minha vida. Né? E eu não me conectava com ela. Porque primeiro foi uma assadura que ela teve por uma alergia alimentar, depois foi ela não mamava direito, tinha um freio da língua, depois ela não dormia, e eu tava resolvendo os problemas da minha filha. É nisso que eu falo, as que tarefas, a leoa tava, né, ali. Era minha filha responsável, vou dar a vida por ela, o que ela precisar eu tô ali. Mas essa conexão de é o meu neném. Eu não tinha sentido o cheiro da Ana. Ela já tinha 3 meses. Eu tava 24 horas com ela e por ela. Mas o tempo inteiro estressada, querendo resolver os problemas dela, né? E assim, eu não tava resolvendo com, ai, que saco, não era isso não. Eu tava realmente funcional, acho que essa é a palavra. Eu tava muito funcional, mas eu não tava sendo conectada. Mãe do amor da minha vida. Da pessoa que existe uma Larissa. Amo meu sentimental, isso, né? Aí. O meu marido é o amor da minha vida, assim, né? Eu falo que eu tenho um amor da vida e um amor pra vida no Luan. Mas com a Ana, existe uma Larissa antes e depois da Ana. A Ana, ela é um marco na minha vida. O Luan, ele é alguém que somou na minha vida. Ela não, ela me virou do avesso. E acredito que a maternidade faz isso com a gente, né? Tem um salmo de Davi que ele diz que os filhos são como flechas na mão do valente, bem-aventurado aqueles que enche deles a sua aljava, né? Naquela época não se comprava flecha na loja. A flecha ela precisava ser talhada, né? E ela vinha de uma árvore, de um tronco. Eu não quero dizer que ela vinha do nada, porque os nossos filhos, eles não vêm com uma folha em branco, né? Eles trazem junto com eles temperamento, eles trazem expectativas, eles trazem as histórias da família, já nascem assim, né? Porém, é tarefa dos pais acertar essa flecha, né? Então, acertar as arestas, né? E preparando até que ela voe sozinha e voe para um ponto que ela queira voar, não que nós, né? Mas que ela chegue bem ao outro lado, né? Então, assim, nossa tarefa como pais é estar atento, né? E estar ali, ó, todo dia acertando essas arestas. Não importa a idade, é importante estar presente. E às vezes alguns pais não podem estar presentes fisicamente, e aí tem os cuidadores que valem também muito. Os avós valem também. Não se sintam culpados porque você não pode estar presente na vida dos seus filhos, mas quando tiver, esteja inteiro, nem que seja meia hora por dia. Eu já atendi algumas mães que ficam, porque eu tô com ela, mas assim, eu tô com ela, mas eu tô fazendo aqui, tô arrumando a roupa, tô ajeitando o quarto, fazendo a comida. Assim, pelo amor de Deus, senta e brinca. E, gente, que dificuldade para algumas pessoas sentar só e brincar, né? Então, assim, não dá para fazer nada. Não, você vai estar inteira com seu filho. E, assim, é um treinamento. Não é fácil para muita gente, né? E, assim, esteja inteira, vai brincar de boneca. Eu não gosto, brinca um pouquinho de boneca, né? E é tão interessante que é nessa brincadeira com as crianças um pouquinho maior, é na brincadeira que a criança interpreta o mundo, né? Então, se você está pertinho do seu filho, você está conseguindo entender um pouquinho de como ele tem visto esse mundo, né? E ela demonstra também como ele é cuidada, né? Porque a menininha ali brincando de boneca, ela vira a mãe da boneca. Ela tá imitando alguém, ela né? tá imitando a mãe dela, né? Ou, sei lá, uma babá, uma avó, uma tia, né? Uma cuidadora. Isso é muito interessante. Eu tive muita dificuldade com isso no início, né? Porque produtiva nível hard, desde nova, trabalhando desde 14 anos estudando, e aí emendei na faculdade, aí emendei na pós, aí mudei de cidade, aí empreendi, enfim, veio a maternidade. E aí eu me senti obrigada a desacelerar, porque eu já carregava essa culpa de não ter tido uma gestação tranquila, porque eu me culpava, porque eu demorei a aceitar, e aí meu filho nasceu
Também teve a questão da alergia alimentar. Meu filho tinha um refluxo terrível. Nossa. Ele me vomitava todo. Esse dia eu tava relembrando as fotos, eu toda vomitada, golfada. E aí eu lembro que uma vez eu orei assim pra Deus, eu tava muito mal. Eu falava assim, meu Deus, a minha vida vai ser essa? É só isso aqui mesmo? Tipo, eu não vou poder sair numa cafeteria pra tomar café com a minha amiga, porque meu filho tem que mamar. E aí, com medo também de sair na rua com ele. Eu tinha medo de sair na rua. Medo e as pessoas quererem beijar a mão dele, né? Que as pessoas são meio sem noção. E aí eu fiquei assim, apavorada, né? E mesmo assim a gente saía, mas eu tinha esse medo, né? Eu colocava limites o tempo inteiro. Até na minha família, na minha mãe, na minha avó, nos meus tios. Eu colocava esse limite de medo de doença mesmo. E aí já pirei com isso também, né? No início, juntou com o puerpério, com a adaptação da nova rotina, né? Aquela loucura. E aí, depois eu falei assim, tá, isso é o que eu tenho, né? O que eu vou fazer a partir dessa nova realidade? Isso aí. Qual é o melhor que eu posso ser nesse novo eu, né? Porque eu não vou voltar a ser quem era antes, não. Lógico que eu continuo gostando de algumas coisas como antes, outras eu mudei, né? Outras eu vou continuar mudando, porque a vida é assim, é cíclica, né? Mas, assim, o que eu posso fazer no tempo que eu tô com ele? Não, então tem que ser dele. E então vou ter que abrir mão disso aqui. E então vou ter que aprender a falar não. E então nem todos os trabalhos são pra mim. Né? Porque eu tinha muita dificuldade de falar não. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Eu achava que todo o dinheiro que entrava era válido, porque eu não posso ficar negando, né? É um dinheiro que tá entrando. A gente que empreende, né? A gente tem muito esse medo de faltar. Então a gente quer fazer o máximo de volume possível, porque não vai sei que amanhã quanto que eu vou não receber mês que vem. Entende? Então, depois que Netinho nasceu, e que eu passei muita coisa ali nos primeiros meses de vida. Eu tive muita dificuldade com a amamentação. Pra mim foi muito dolorido. Depois descobri as alergias dele. E aí depois descobri as tensões no corpinho dele, que a gente começou a tratar com a fisioterapia. A gente superou. Mas assim, nesse processo foram exames que a gente precisou fazer. Eu me senti muito vulnerável, senti muito medo. Aí veio a culpa. Meu Deus, meu filho tem tudo isso porque eu não desejava castigo. A culpa é minha. Castigo. Eu via como castigo. Depois que eu consegui ressignificar isso com muita terapia, hoje eu faço... Ainda não tô 100%, mas assim, eu faço um exercício mental. Tipo, tô passeando na rua com ele 9 da manhã. Eu não posso me sentir uma inútil por estar fazendo isso. Exatamente. Porque, cara, ontem eu trabalhei até 10 da noite. Eu e Larissa aqui no WhatsApp resolvendo coisa do podcast 11h30. Então, assim... É válido esse momento que eu tô aqui com meu filho. Eu não posso achar que eu tô aqui, que eu sou, sei lá, uma mimadinha, uma patricinha, porque eu não sou. E se eu fosse, e daí é o meu momento com ele. E se eu também não tivesse trabalhado até tarde? Se eu tivesse trabalhado só até 5 da tarde? Quer dizer que eu não poderia estar com ele no outro dia de manhã? Não, poderia sim. Porque quem põe esse limite sou eu. Quem tem que reconhecer isso sou eu. Mas assim, é um exercício diário de... Esse tempo com meu filho é merecimento. É legítimo. É mais do que merecimento, né? Você falou uma coisa muito importante aí. Eu parei para pensar. A gente precisa parar para pensar, porque senão a gente entra só na reação, né? Então, quando a gente reage, geralmente é algo negativo que vem. Então assim, eu reajo porque eu estou culpada, eu reajo porque eu tenho que estar com meu filho, e não estou ali feliz. Eu reajo por isso. Agora, quando você respira e fala assim, peraí, preciso estar com o Netinho, é importante para ele que eu esteja com ele, mas é importante para mim trabalhar também, né? E ganhar o meu dinheiro. Como é que eu posso resolver essa questão, né? E talvez colocar uma rotina para vocês, né? Porque também não adianta você estar com ele chateada porque você tem que estar com ele, né? Sim. Eu passei uma experiência assim que eu tive a Maria Clara. A gente foi morar em Porto Alegre e eu não conhecia ninguém. Ela tinha 8 meses e era eu, ela e meu esposo. E eu ficava com ela o dia inteiro. E teve uma hora que eu percebi que eu não estava dando conta, eu não estava feliz. E aí eu falei pro meu esposo assim, amor, vamos colocar a Maria na creche? Cara, ele é muito parceiro. Amor. Que fofinhos. Ele é muito parceiro. E aí ele falou assim, vamos.
E, gente, eu coloquei a Maria na creche na parte da tarde. Eu colocava ela na creche, eu ia pro shopping, eu ia pro cinema. Tem gente que eu falo essas coisas, tem gente que não tem coragem de dizer, mas eu ia feliz. Quando você me contou isso, tirou Era o seu peso tempo. das minhas costas. Era o meu tempo. E quando eu voltava, quando eu ia buscá-la na creche, eu estava inteira para ela novamente. Com saudade. Então, com saudade. E era uma relação saudável ali do que aquela tem que estar. Né? Então, assim, eu me permiti isso, né, na minha maternidade. Muitas mães não se permitem. Mas Por medo do que o outro vai pensar, tá? Também, muito medo do que o outro vai pensar. Então, assim, e medo disso, isso é errado. Como assim? Vou sair, vou deixar minha filha com a babá para ir trabalhar, para ir tomar um café com uma amiga. Pra ir no Isso é salão errado. de beleza. Para ir no salão de beleza, né? A nossa vida continua. Sim. Então, a maternidade ela veio para agregar, né? Uma coisa que eu percebi, que foi um movimento bem significativo depois que a Ana nasce, eu trabalho com internet desde 2016. Antes de ser psicóloga, eu já trabalhava com internet. E quando a Ana vem, eu imaginei o quê? Que então minha filha ia ser blogueirinha, né? Todo mundo brincava assim comigo. Eu tenho uma ótica e o pessoal falava, ela vai ser... A ótica é Ótica Jucá, inclusive patrocinadora aqui do podcast. Todo mundo falava, ela vai ser a linha Juquinha. E aí eu me vejo num movimento totalmente diferente. Quando a Ana nasce, eu vou quase para uma maternidade em anonimato. Eu não posto. E no início, não. No início, eu postava meu dia a dia, mas eu me percebi muito ingênua fazendo isso. E é muito pessoal essa iniciativa. Porque eu comecei a perceber que... de novo, gente, é muito pessoal. Eu comecei a perceber que intimidade mesmo, eu não partilhava na internet. Então, se eu brigasse com o Luan, eu não partilhava na internet. Se eu tivesse com um projeto novo, eu não partilhava na internet. Porque o que tinha valor pra mim, eu não compartilhava na internet. Porque quando você compartilha na internet, você não sabe pra onde vai, né? O que se faz com aquela informação. E eu me vi muito seletiva nas coisas que eu colocava ali. Até o momento em que eu decidi não pôr mais o rosto dela ali. E até hoje isso gera burburinho, gente. Parece que eu tô cometendo um crime. Você é obrigada. Porque ela é linda, né, porque ela é gente? muito fofinha. Mas como eu senti paz com essa decisão? Então, se eu quiser hoje deixar a Ana com a babá que cuida dela, que a gente ama, nossa família ama ela, pra eu ir no salão, pra eu vir pro podcast, pra eu ir fazer... Não existe culpa também, porque eu blindei meu coração fechando da onde essas acusações poderiam vir e me confundir, né? Porque eu acho que com a culpa é assim, a gente se restabelece, tô bem. Aí do nada vem um comentário atravessado e a gente... Ai, eu já tava tão bem com isso. Aí vem a angústia, vem o será que eu sou uma mãe ruim? Eu acho que quando a gente já tem um assunto sensível e a gente expõe aquilo ali para pessoas que a gente não tem que estar acessando nossa intimidade, elas não têm tanto cuidado e aquilo ali vai fragilizando e cansando a gente. É um trabalho mental de estar se lembrando o tempo todo. E tem que ficar se justificando. Ficar se justificando ou relevando. E como isso é trabalhoso. E geralmente quem culpa, né? Na verdade, quem aponta... É porque tá mal resolvido. Tá cheio de tempo. Ou não passou por isso. Não, ou queria estar fazendo e não pode. Sabe? Às vezes aquela mãe que tá te culpando porque colocou seu filho na creche, porque deixou seu filho com a babá pra ir fazer uma unha, pra ir ver um filme, pra ir fazer qualquer coisa, pra trabalhar, que tá te culpando que você fez isso e ela não, às vezes ela queria estar no seu lugar. E ela não pode. Às vezes ela não tem condição financeira de ter uma babá. Às vezes ela não tem condição financeira de colocar numa instituição que ela confia. E aí é mais fácil para ela te culpar, que teve essa condição de colocar, porque no lugar dela, ela sabe que ela é incapaz. Ou não consegue Ou não tem sustentar coragem. esse lugar. Isso aí, com coragem. Ou não tem coragem. De assumir que existe Que ela, gostaria. além de, né, da maternidade. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Da gente reconhecer nossas necessidades, entender que são legítimas, né? Que a gente se transforma assim, mas que a gente continua sendo a mulher antes de ser a mãe. A mulher, a profissional, a filha, A esposa. A esposa. Uma Exatamente. coisa que, antes da gente ir pro nosso comercial, prometo. Uma coisa que eu, desde o início, e aí conversar com você sobre isso me relembrava muito. Quem é a Larissa? A Ana veio para somar na minha vida. Então, eu não posso deixar de ser quem eu sou. Eu sei que em algum momento eu vou aí me perder e faz parte. Mas
detalhes sobre quem eu sou, eu sempre tentava deixar pistas no caminho. Sabe, João e Maria, quando estavam lá na trilha que jogavam os feijãozinhos? Quais? E aí, eu sempre fui muito vaidosa, desde criança. E aí, pra mim, era isso no hospital lá, toda de fralda, eu fazia. Era um protetor com cor, um batonzinho da boca virava blush e eu passava aqui na pálpebra. E no máximo, fazia um coque mais arrumadinho, reparte o cabelo no meio pra ficar tipo tá hoje, ó. Não deu tempo de lavar, a gente finge que o cabelo é penteado. E isso era algo que eu me regava. Sim. Outra coisa também, quando eu tentava levantar da cama e a Ana... Porque ela dormia comigo no início, né? Uma frase que eu sempre falava intencionalmente. Filha, mãe também é gente. Eu só vou fazer xixi. Chora então um pouquinho aí que eu já volto. Eu preciso fazer xixi, mãe também é gente. Essa frase eu repetia muito pra Ana. Sim. Pra mim, na verdade, né? Eu repetia pra mim. E outra coisa também que foi muito importante foi... Vai anotando, hein, gente? Escolher quem faria parte do meu enxoval emocional. E falar com essas pessoas. Eu tô contando com você, tá? E falar também com essas pessoas de... Quando a Ana nascer, se eu ficar louca e não quiser que ninguém venha aqui, não vira as costas pra mim. Porque quando eu precisar, eu vou ser contraditória e eu vou te pedir pra vir sim. Então, esses acordos durante a gravidez e o puerpério foram muito importantes. Então, eu não recebi um monte de familiar, porque eu falei, não vou receber ninguém por causa de doença. Mas eu recebi um monte de amiga na primeira semana. Ninguém sabe, eu não postei nada. Ninguém agora sabe. Sabendo. Então, agora estão sabendo. Se não sabia agora, você tá sabendo. E foi muito importante pra mim, porque eu recebi quem eu queria receber. Eu não recebi ninguém por consideração. Eu não recebi ninguém porque querem conhecer a Ana. Não, eu recebi quem eu queria, quem fez sentido, quem me ajudou, quem me fazia rir da barriga doer sem estar estando sem dormir há uma semana. Então, isso foi muito gostoso, né? E vamos pro nosso comercial e a gente volta com bate-bola e engaja, não engaja. A infância é feita para brincar, sonhar e se expressar. Na Lé Concré, moda infantil é sobre conforto, estilo e muita diversão. Vista os momentos mais especiais da infância com quem entende de moda infantil. Lé Concré, estilo que acompanha cada passo. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez, a Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Estamos de volta e antes da gente ir pro nosso quadro Engaja, Não Engaja e Bate-Bola, quero falar dos nossos patrocinadores, agradecer a essa empresa maravilhosa, tão completa, que é a Aerocópias. Gente, o aniversário do Netinho foi só Aerocópias. Sim. Né? Festival Aerocópias /Netinho. Porque a festa estava linda. E ali eu fui ter noção do tanto de coisa que eles fazem, né, Ana? Muita coisa. A qualidade deles é maravilhosa. Assim, a caneca, gente, você já veio os detalhes, né? A impressão e tudo mais, mas... O que vocês precisarem dessa parte de personalizados, seja em mini coisas para lembrança, seja para maxi coisas como banner, dá um exemplo, né? do aniversário. O aniversário. A gente fez chaveiros de lembrancinhas, a gente fez copos personalizados, a gente fez os desenhos para colorir, né? Que a gente fez a mesinha infantil. A gente fez os painéis e os quadros em PVC. Eles fazem plotagem, fazem adesivos para lojas, né? Fachadas. Então, impressões de foto. Revelam fotos. Polaroid, a gente fez um painel de fotos também. O que vocês imaginarem. Eles trabalham com tudo de comunicação visual. Usem e abusem, tá? E agora vamos para o nosso quadro Bate-Bola. Solta a vinheta. Então vamos lá, Lê. Eu vou falar uma palavra. E eu falo a sem primeira pensar, que vem na cabeça. papum. Então Ok. Preparado? Ai, ai. O que vem? Maternidade. Ai, filhos. A escolha de um parceiro. A decisão mais acertada da vida.
Algo que te traga leveza. Respirar fundo e um abraço. Um limite importante. Descanso na hora certa. Saber descansar no momento certo. Alessandra. Dizer não. A Alessandra sou eu. Eu brinquei do menininho, né? Que eu sou eu. Eu sou eu, gente. Gosta? Eu tenho as minhas nuances, mas eu gosto cada vez mais. Que bom, né? Gostar da gente mesmo. É Que bom. exercício delicioso. É bom. Cheia de falha. Eu aprendi que eu sou falível. E isso é libertador. Libertador. Amei. E agora... Esqueci o nome do quadro. Engaja, Engaja, não engaja. E agora chegou o momento dele. Engaja e não engaja. Ale, vamos lá. O que engaja pra você nesse mundão? Voluntariado. Que legal. Você faz trabalho voluntário? Não, nesse momento não tenho feito, mas eu costumo fazer. Eu gosto. Legal. E o que não engaja, Ale? Legalismo. Legalismo não engaja. Muito bem. Obrigada. Aprendi muito. Foi muito bom, Adorei né? receber ele aqui. Foi um prazer, meninas. estar Nada aqui como com trocar a vocês. experiência com quem tem mais experiência que a gente. Verdade. E, ó, vocês têm um futuro lindo pela frente com os filhos de vocês. Ai, é amei. bom demais, gente. É bom demais. É a Olhar melhor para coisa. eles hoje, adultos, e assim, caramba, Deu certo. deu certo. Exatamente. E temos presente. Ah! Primeiro eu quero, né? Big Brook, se você não conhece. Não Conhece, Ale? conheço, não conheço. Se prepara para se viciar, Tá. tá? Deixa eu abrir Obrigada. aqui. Big Brook é uma loja de cookies recheados, os melhores que você vai comer na tua vida. Real, oficial. Gente, que delícia. Eu fico sempre ansiosa de pote que tem Big Brook. Muito. Chocolate branco, gosta ou prefere preto? Gosto do branco e do preto. Tanto faz. Gosto de chocolate. Então, ó, depois a gente distribui os nossos aqui. Tá. E tem mais Ai, que presente. cheirinho bom. Oba! Temos vários. Glow Makeup, patrocinadora também do podcast. Muito Vê se você obrigada. gosta, Lê. E ó, se for fazer uma caminhada na praia, que se for legal. pegar um bronze, Longevitali também. Farmácia de manipulação também, nossos patrocinadores. Isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Prazer estar aqui Imagina. com vocês, viu? Então, estamos chegando pro final, ó. Queremos agradecer aí a Her, que tá sempre nos vestindo, o Ilume, a meia cor do seu blazer. É, eu inovei, né? Eu não arrasou. tinha peça azul ainda. E tá super em alta, né, Lari, essa cor? Isso aí. Uma Ela cor sempre quente. arrasa. Então, galera, queremos, para finalizar, agradecer os nossos patrocinadores. Queremos agradecer a Glow, Casa dos Colchões, Monteiro Design, Lé Concré, Rei Eletrônico, Clínica Pélvica, Facilitoy. Facilitou em Macaé é um arraso, né, gente? E também a Ilume, né, que a gente já falou dos nossos acessórios. A Her, que nos veste. Aerocópias, Óticas Jucá, Unhas Cariocas, Big Brooks. E ainda quem não se inscreveu, corra, se inscreva, gente. Tem um canal do YouTube e também tem no Spotify. Segue a gente no Instagram, manda sua sugestão de conteúdo, de convidadas também, interage com a gente. A gente ama responder vocês também no Instagram, né, Lari? Sim, é verdade. Te Beijos. vejo no próximo episódio. Até mais.